conseguiu mandar informações para ela, para a rainha, sendo que ela estava presa. Como ela conseguiu trazer essas cartas, mandar informações para sua irmã? Certo, Lucas, obrigada. Então, eu vou voltar na pergunta anterior sobre as diferentes formas de presença portuguesa no continente africano. É necessário que a gente não homogeneize, entenda que em cada território, cada chefe reagiu de uma forma diferente. Não coloquei na apresentação, mas assim, a gente viu que no Reino do Congo, no início do século XVI, a presença portuguesa foi tomada de forma muito entusiasmada, com forma positiva, e isso foi anunciado para o mundo como um sucesso da presença portuguesa na África, né, do cristianismo, como ele é bem recebido. Já no Dongo, desde o início foi bem diferente. Em 1526, os portugueses mandaram uma embaixada, né? Alguns emissários para conversar com Angola. Já assim, o rei do Congo já estava querendo acabar com o comércio de escravos no seu reino, já estava reclamando dessa atividade de aprisionamento de pessoas que estavam levando seus súditos, inclusive membros da elite real, e aí pede para diminuir. E nisso, os traficantes começam a procurar áreas para fazer contato ao sul, tanto para o Angola, né, o soberano do reino do Dongo. A primeira coisa que o Angola fez foi mandar prender. E até a gente tem o padre Baltazar, que ele ficou 6 anos preso com o Angola, né? Ele era refém do Angola. E ele tem a documentação dele lá no Monumento Missionário Africano, tem as cartas dele narrando o que ele passou lá com a Angola, descrevendo como é que esse soberano era desconfiado, não queria nada saber das coisas de Cristo, né? Fazer chacota da religião europeia. Então a gente percebe assim um posicionamento muito diferente do rei do Congo. E isso tem análises, né, que mostram que o Angola agiu assim porque ele já tinha uma correspondência com a corte do Congo que mostrava que essa presença portuguesa, apesar de ser exaltada no início, trouxe consequências nocivas para a população do Congo, o que fez o Angola já desconfiar da presença portuguesa. Então, a primeira embaixada ficou presa, né, e só foi libertada pela intervenção do rei do Congo. Depois, o Paulo Dias de Novaes, que é o neto do Bartolomeu Dias, né, aquele navegador famoso português, também ficou prisioneiro do Angola. Foi lá visitar, tentar fazer um acordo e ficou prisioneiro durante muitos anos. Dizem que ele só foi libertado porque ele prometeu em Angola ir lá para Portugal e voltar com soldados para ajudar o Angola nas suas guerras. Nesse meio tempo, o Angola ele consegue sua soberania e independência total do Reino do Congo, né, se livra de ser um estado tributário, e o Paulo Dias de Novaes ele volta para essa região em 1575 já com uma carta de doação. E quem fez o lobby, né, o trâmite para ter essa conquista de Angola foram os jesuítas. Né, os interesses dos jesuítas em articular essa conquista de Angola, muito movimentados por anúncios que existiam pratas em Cambambe, né, as famosas minas de Cambambe, que nunca foram de fato encontradas, né, exploração de prata. Mas ele teve o apoio dos jesuítas para conseguir essa carta de doação e autorizar o estabelecimento dele em Luanda, com autoridade para construir edifícios. E é muito interessante, né, como é que Portugal dá uma carta de doação de uma coisa que não é dele. Mas, enfim, da mesma forma, as sesmarias, né, as capitanias hereditárias do Brasil foram doadas, né, pela coroa portuguesa aos seus dignitários. Mas é importante a gente perceber isso como que a reação dos agentes africanos foi muito diferente nos dois territórios. E os portugueses só começaram, de fato, a implementar uma conquista, o termo que a documentação usa no século XVI e XVII é conquista, não colonização,
mas discute que, né, já é, de fato, uma semente de colonização, essa presença portuguesa aí, porque o que eles fazem? A gente fala em Minas Gerais, né, tem a expressão comer pelas beiradas. Eles foram contando com a participação dos chefes locais, que eram chamados de sobas. Esses sobas, eles faziam um acordo de vassalagem, né, uma instituição do medievo europeu, mas também era chamada de undamento. Undar é Kikongo, esse sentido de era uma tradição que já política que já existia no Reino do Congo, onde um chefe se coloca como reconhece a soberania do outro. E esses rituais de vassalagem envolviam, no plano simbólico, esses rituais de undamento, que é rolar na terra, do lado, né, para um lado e para o outro, pegar o pó da terra e passar na cara. Então, esses acordos de vassalagem envolviam elementos simbólicos europeus e africanos, mas os sobas se comprometiam a participar dos interesses portugueses. Das obrigações dos sobas eram permitir a passagem das tropas por suas terras, né? Dar alimento e abrigo para essas tropas, ceder soldados para compor as tropas, que eram as famosas guerras pretas. Essas guerras pretas, que eram compostas por africanos, né, dados para os sobas, eles que faziam a movimentação de aprisionamento no interior. Então, isso é importante destacar. As guerras no interior eram lutadas por africanos, que eram entregues pelos sobas para servir aos portugueses. Os soldados portugueses, mesmo que iam, morriam como moscas, né? Em pouco tempo, eles não aguentavam o clima, não aguentavam as intempéries, as doenças, né? Os mosquitos. Então, essas guerras no interior eram lutadas por africanos a serviço dos portugueses, dado pelos sobas. Foi assim que os portugueses conseguiram avançar nesse projeto de conquista, né, de implementação do tráfico transatlântico. E outra obrigação era participar das feiras e também pagar um tributo anual que era estimado em 100 peças anuais. Então, 100 pessoas, né, adultas, fortes, como eles chamavam, peças da Índia. Cada soba que se aliava, ele era obrigado a pagar esse tributo. Mas também essa crítica eu já levantei em outras aulas, né, que tentam jogar a responsabilização da conquista de Angola em cima dos sobas. Alguns se aliaram, assim, os primeiros viram vantagem nisso, porque os portugueses ofereciam em contrapartida que iam proteger aqueles sobas dos seus inimigos. Então, a pergunta que eles faziam era mais ou menos, né, o termo da proposta, né? Você quer ser nosso amigo ou nosso inimigo? Se você for nosso amigo, a gente vai te proteger, você vai fazer feiras, né, comércio no seu território, vai deixar passar nossas tropas, dar abrigo e ceder soldados e pagar esse tributo. Se você for nosso inimigo, a gente vai invadir suas terras, vai queimar suas palhotas, vai sequestrar o seu povo e colocar todos os nossos amigos para te invadir. E aí, você quer ser nosso amigo ou nosso inimigo? Imaginem se fosse vocês, esses sobas, que resposta vocês dariam? Né? Ninguém seria estúpido, né, de não se aliar. Mas aí é bem interessante de perceber como que as fontes trazem, né, esses acordos de vassalagem. O capitão Cardoneg é muito fácil mapear isso, né? Falou no capítulo seguinte, esse mesmo Soba, ele está lutando contra os portugueses. Então a gente percebe como que essas alianças eram fluidas e transitórias. Porque com assim, né, a faca no pescoço, todo mundo fala, não, eu vou ser seu amigo. Mas no momento seguinte, virava as costas para esse tratado. Então, no Cardoneg, a gente percebe essa movimentação, como os mesmos amigos se tornam inimigos, e a Rainha Ginga, uma das grandes sabedorias dela, foi cooptar para si esses sobas avassalados.
uma das estratégias de ação dela foi falar para esses sobras que eles não precisavam mais pagar tributos, que ela protegeria eles dos portugueses. Né? Então, ela faz esse movimento de livrar os sobras da tributação, de dar escravos. Então, o efeito da ação política dela, né, e militar, é a diminuição da importação, de exportação de escravos. A gente tem os documentos dos governadores, o Fernão de Souza, depois o Vidal Negreiros, eles escrevem cartas para o rei de Portugal e falam: a rainha Ginga não deixa que a gente exporte escravos. A razão da gente não estar aumentando as fazendas de Angola, que significava a exportação de escravos, são as guerras movidas pela rainha Ginga. Então, né, já passando assim, para essas conclusões finais. A rainha Ginga, ela não é, a gente não pode falar que ela é abolicionista, né? A gente está no século XVII, essa noção é anacrônica, não existe. Mas o efeito das estratégias políticas e militares foi, a consequência foi diminuir o número de pessoas exportadas. Então, a gente tem aí nos pontinhos pretos as feitorias construídas ao longo das vias hidroviárias, né, dos grandes rios, que eram as principais vias de acesso ao interior. Esse em azul é o rio Kwanza, o principal rio de Angola, né, do Dongo nessa época. Então, a gente tem várias feitorias que eles construíam. O que é isso? A feitoria é um castelo, né, uma fortificação de pedra, onde eram mantidos os escravos até conseguirem ir para o litoral, e onde fazia provisionamento de munições, armas e alimentos. E aí esses eram pontos do avanço, né, cada vez que eles iam entrando mais, construir a feitoria para garantir esse comércio, garantir a presença portuguesa ali, o controle das rotas, né, e armavam esses soldados enviados pela Guerra Preta, alguns deles eram armados, né, recebiam armas de fogo e atuavam na defesa desses presídios. E um dos pontos de virada é quando esses soldados armados, que eram chamados de quilambas, começam a fugir. Foi nesse ponto que a rainha Ginga ela começa a ser considerada inimiga, porque ela recebe esses quilambas armados e esses quimbares, não é quilamba não, é quimbares, e se nega a devolver os quimbares. Né? Então, é um dos pontos. Mas, conectando com a pergunta da Ana, né? A Ana Maria que fez a pergunta, mas que existe diferentes estratégias de ação. E como que os chefes africanos recebem essa presença portuguesa também é de forma diferenciada. Teve, né, os primeiros sobas viram com euforia, principalmente esses do mais próximos ao litoral. O primeiro soba a se converter, a se aliar à conquista portuguesa foi o soba da Muxima. E ele viu um grande benefício de ter o apoio dos portugueses, que é, inclusive, combater os seus vizinhos. Mas logo depois também percebeu que aquilo era uma furada, né? Que isso não trazia grandes efeitos. Então, quase todos os sobas, eles mudam de lado muito facilmente. Né? O Cadorneg, ele traz já, assim, cada ano os números de sobas avassalados, e isso é uma flutuação muito grande. As alianças são transitórias. E um outro ponto que ele tinha colocado são as fugas no rio Kwanza, né? Aqui a gente tem nesse pontinho, aqui, o cursor não aparece, aqui, Ilhas de Kidonga, vocês conseguem ver aqui bem na curva do rio, o rio Kwanza é formado por diversas ilhas, e a rainha Ginga, ela se fortificou em uma dessas ilhas, que era chamada a Ilha de Quindonga. E lá ela fez, assim, uma fortificação onde ela ficava protegida. Os portugueses não conseguiam atingir essa ilha. E na década de 1620, né, mais ou menos 1624,
até 1630, foram assim, muitos anos de batalha acirrada. E o palco foram essas ilhas do Kwanzaa, onde ela, com imensa sabedoria, utilizando a geografia, a vegetação, o relevo do lugar, conseguiu enganar os portugueses durante muito tempo, migrando de uma ilha para outra. E aí a documentação traz esse negócio de ela iludiu, né? Ela nos enganava, ela nos iludia, que a gente não, os portugueses falavam, né? O Cardonega deixou isso registrado. A gente não sabia onde ela estava para atingir, para atacar. E ela ficou fazendo esse jogo, né, de gato e rato, né, de perseguição durante mais de 4 anos, os portugueses movimentando muita guerra para ir atrás dela e não conseguiam localizá-la. Então, isso revela assim, essas estratégias militares e o rol de estratégias que ela usava era ataques noturnos, desamarrar as lanchas, os barcos dos portugueses, né? Incendiar os acampamentos, de forma que eles não conseguiam capturá-la. Então, esse episódio, né, esse período que ela fica nas ilhas do Kwanzaa, revelam essa sabedoria, essa estratégia política dela, né? E no final, quando ela acha que está sentindo que ele está na iminência de ser capturada, eles estão se aproximando, ela manda aquela embaixada, fala pedindo trégua, né? E na hora que a trégua foi aceita, depois do período de 3 dias que ela havia pedido, né, jurado, que ia se entregar, quando vão atacar, entrar na ilha, claro que ela não está mais lá, mas ela deixa espalhado a varíola. Então, ela usa uma arma biológica para combater os portugueses. E essa varíola mata não só o capitão português, o Bento Banha Cardoso, que estava ávido atrás dela, mas também mata o Ingola, né, o que é chamado de rei fantoche, né, desse Soba que foi nomeado como Ingola do Dongo. Né, o Fernando de Souza arma um golpe político para ela e deixa nomeado um Soba de uma linhagem concorrente como verdadeiro Ingola. E essa arma biológica acaba matando esse falso chefe, né? Um outro ponto que é bom destacar é se ele é realmente um rei fantoche, como assim, alguns historiadores colocaram. Ele era assim, né, um laranja, né, uma pessoa que foi indicada pelos portugueses por se comprometer com esses interesses. Mas por que a gente deve questionar esse termo fantoche? Porque, né, quando a gente coloca, né, o puppet, né, o termo que o Miller trouxe, esse fantoche, né, o fantoche que está aqui manipulado, ele não tem vontade nenhuma, né? Ele é só um joguete na mão de outros. Mas essa interpretação minimiza a agência desse Ingola Ari, da linhagem Ari, que lutava pelo poder. Porque o título Ingola ele não era hereditário. Ele era eleito entre as linhagens que poderiam ascender a esse poder central. E deveriam ser nomeadas pelos macotas, pelos mais velhos de cada linhagem. Então, acontecia uma eleição, né, que confirmava o poder. Então, não é necessariamente de pai para filho. Existiam várias linhagens que eram legítimas ao poder central, que disputavam esse poder. A linhagem Ari, uma delas. Mas, quando o Ingola Ari, na verdade, o primeiro, né, chamava Ari Aquiloange, ele recebe o poder, até a documentação de Fernando Souza é muito interessante. Ele coloca, ele fala para o Bento Banha Cardoso organizar uma eleição, convocar os macotas, os mais velhos, que poderiam eleger o rei. Mas, ao mesmo tempo, ele já deixa nomeado Ari Aquiloange. Ele já tinha feito um acordo que esse Ari Aquiloange se comprometia a pagar os tributos, se comprometia a fazer as feiras,
a evangelização do reino. Então, ao mesmo tempo que ele forja uma eleição para dar um ar de legitimidade, seguindo as normas costumeiras do reino, do Dongo, ele já deixa lá nomeado aquele que era mais favorável. E desde o início, a Ginga se coloca contra isso. Então, para vocês terem ideia, logo depois que, né, essa eleição aconteceu em Ambaca, que era uma fortaleza aqui no Rio Lucala, esse pontinho mais ao norte aqui, essa fortaleza era um dos pontos de conflito entre o Dongo e a presença portuguesa, né? Mas quando o Ingolari vai para essa eleição, na hora que ele sai, a Rainha Ginga ataca ele, manda seus soldados atacarem a caravana do Ingolari, já para mostrar a força, né? Quem é esse que está sendo atacado, que está sendo coroado como rei, e mostra quem tem o poder, a força militar. Ali é ela. Então, é já o primeiro recado que ela dá, assim, que não vai aceitar esse golpe político. Né? Então, mas voltando à pergunta, por que a gente não pode colocar ele como um simples fantoche? É importante perceber os interesses dessa linhagem ária também no poder central. Então, eles também se beneficiavam com aquilo. Chamar de fantoche exagera a capacidade de ação dos portugueses, porque eles usavam os chefes africanos, né? Eles usavam essas linhagens concorrentes. Então, eles souberam capitalizar as disputas entre as linhagens que já existiam para garantir seus interesses. Então, entendem por que o termo fantoche ele é problemático? Sim? Bom, agora a pergunta do Lucas. Ele estava perguntando dessa representação na capoeira, né? Lucas, desculpa. Você pode repetir essa pergunta, Lucas? Não anotei, meio que confundi aqui agora. Tá conseguindo me ouvir, professora? Sim. Pronto, é porque eu liguei o microfone quando a senhora perguntou nesse instante e eu acho que não pegou. Bom, eu perguntei sobre, depois se a senhora pudesse falar mais, sobre meio que as fontes, porque eu realmente não consegui também assistir a palestra toda, talvez a senhora já tenha citado isso na palestra, mas sobre as fontes a respeito da carta que que a rainha trocava com o Papa, e eu fiquei na dúvida também sobre como a irmã da rainha conseguia trocar essas cartas também com ela, se ela estava na prisão e tudo mais, como ela conseguiu trazer essas informações para sua irmã. Muito bom. Então, sobre as fontes, é importante marcar, né, que o trabalho historiográfico é constituído a partir de fontes, né, de fontes históricas. Né, não é um trabalho assim, ideológico, de paixão. Ele é fundamentado em fontes. E as fontes que eu usei, principalmente, são o padre Cavazzi, que deu a extrema-unção para a Ginga, ele conviveu com ela nos últimos anos de vida, de forma bem próxima, ele foi o confessor da Ginga. E depois ele faz uma retrospectiva da vida dela. Então, assim, ele pode ser considerado uma fonte primária, uma fonte, uma testemunha ocular dos episódios dos últimos anos de vida, mas também é uma fonte secundária de registro e compilação de tradições orais do século XVII, desde o início da formação do Reino do Dongo, Matamba, né? O livro do Cavazzi chama Descrição Histórica dos Três Reinos, Congo, Angola e Matamba. E, assim, são 2 volumes bem completos, assim, onde ele descreve os ritos, os costumes, os sacerdotes, os juramentos. Então, assim, é uma obra de etnografia. Você conseguindo filtrar o olhar etnocêntrico, né, porque ele está o tempo todo ali defendendo que
tudo, toda a espiritualidade africana é obra do demônio, né? Então, a gente conseguindo destacar isso, consegue perceber coisas muito interessantes. Outra fonte foi o capitão Cardonega, que era um militar que lutou contra a Rainha Ginga na década de 1640, mas também faz uma retrospectiva dos momentos que ele não participava, mas com uma riqueza muito grande de detalhes, assim, o número de soldados, as táticas, do aspecto militar ele é fantástico, são 3 volumes, o História Geral das Guerras Angolanas, também é uma documentação de muito fôlego, foi publicado em 1680. E também a documentação do Fernão de Souza, essencial, né? O Fernão de Souza, ele escreveu muito, ele era considerado o prudente, tudo que ele ia fazer, ele pedia autorização para o rei, então produziu uma documentação muito farta, que foi recuperado pela Beatriz Heinz, uma alemã, que estava lá na Biblioteca de Ajudar, e publicou em 2 volumes as fontes para a história de Angola. Aí eu consegui o xerox desses dois volumes. E tem a documentação extremamente rica, onde mostra como que os portugueses forjaram esse golpe político. O Fernando de Souza é quem dá esse golpe na Ginga em 1626. Então, no primeiro momento, quando ele chega em Angola, ele tem a primeira carta dele lá, fala assim, né, logo no momento que o irmão dela morre e ela assume as insígnias. E ele fala, quem está governando Angola é Dona Ana de Souza, senhora de Angola, que já foi batizada e oferece uma boa oportunidade para o comércio. Então, ele vê ela, nesse primeiro momento, como legítima. Depois mostra essa fuga dos quimbares, a grande fuga de escravos para a região de Quindonga. E como ela se negava a devolver, sempre que ia pedir essa devolução, ela falava, olha, antes que vocês venham me exigir qualquer coisa, cumpra o acordo de paz que eu assinei lá em 1622. Né? Então, na recusa dela de entregar esses fugitivos, que o Fernão de Souza forja o golpe político e proclama a tese que ela é ilegítima, que ela é usurpadora, que ela assassinou o irmão e que ela... Aí é muito interessante, né, com o passar dos anos, tem um documento que é interessantíssimo, que ele fala assim, né, que a rainha Genga é uma bárbara tirana e aí matou o seu sobrinho e comeu o coração da criança. Aí mostra-se essa necessidade de animalizá-la, né? Apresentá-la como uma bárbara, cruel, sanguinária, patricida. Então, assim, né, no primeiro momento, ela é legítima, super bem disposta, e logo, e com o passar do tempo, como ela se recusa a cooperar com os interesses portugueses, ela passa a ser, né, uma comedora de corações, né, de criancinha. E ele vai, a partir daí, reforçar essa imagem, né, da mulher. Aí que fala, as mulheres não podem governar o Dongo. E aí ele cria essa tese da ilegitimidade da Ginga. E eu, no mestrado, né, eu fiz um capítulo assim, questionando isso. Como assim não pode? Quem falou que a mulher não pode governar, né? E aí as tradições orais do Dongo, né, que foram compiladas pelo Cavazzi, já mostram que desde a primeira sucessão, a segunda e a terceira sucessão do Angola foram por mulheres. Então, assim, mostra a documentação do Fernando de Souza, mostra como eles projetam conceitos, valores europeus para as instituições políticas africanas, que não corresponde de forma alguma à realidade. Né? Então, faço essa arqueologia do golpe, porque foi golpe, né? Um golpe misógino, que acabou tirando a ginga do Dongo. E ela foi para Matamba, onde as mulheres tradicionalmente governavam. Mas é a sua pergunta, da carta do Papa. Aí ela se correspondeu ativamente com o Papa, né? Foram algumas cartas que ela enviou. Essas cartas, algumas delas estão publicadas no Cavazzi, na edição de 1965, traz em anexo algumas dessas cartas, outras estão lá no Arquivo do Vaticano, mas é muito interessante como ela se coloca para conversar com o Papa, já no momento, né, onde ela acha esses aliados
capuchinhos, né? Porque isso é importante da trajetória dela. Ela sabe distinguir muito bem quem que é português, quem que é holandês, quem que é italiano, o francês, né? Então, ela, assim, sabe diferenciar esses europeus, né? Se hoje a gente olha assim, mas os africanos, escravizavam africanos, né? Como se fosse um continente, um povo só. Lá no século XVII, ela já percebia a diferença entre os europeus. Então, ela se aliou aos holandeses, se aliou aos italianos para atingir seus objetivos e enfrentar os portugueses. Então, os italianos, enviados diretamente pelo Vaticano, ela percebe que eles podem ser aliados úteis, e é muito inteligente o que ela faz, porque ela pensa assim, olha, os portugueses são cristãos, ele fica o tempo todo assim, né, falando dessa cruz, que isso é um valor para eles, mas com quem que ela foi se corresponder? Logo com o mais alto chefe da cristandade, né, o sumo pontífice. Por quê? A sabedoria dela. Se o Papa me proteger, me abençoar, quem vai ousar me atacar? Então, antes mesmo dela construir um acordo de paz com os portugueses, que só foi firmado em 1657, ela já escrevia ao Papa, mostrando-se arrependida, falando e culpabilizando os portugueses. Ela fala assim, uma das cartas, a razão de eu andar pelos matos fazendo guerra é porque os portugueses moveram guerras injustas comigo, me expulsaram do meu reino, me obrigaram a viver como fera, mas eu nunca quis isso. Eu quero a paz, eu quero ficar sedentária, eu quero a paz do meu reino, né? E ela assina as cartas como Dona Ana de Souza, que é o nome cristão dela, que ela já tinha desde 1622, e assina como filhotinha obedientíssima, né? A tradução do italiano seria isso, né? Filhotinha né? Obedientíssima, né? Que obedece muito. Então, primeiro, ela faz esse movimento a partir dos capuchinhos para retornar ao cristianismo. E a partir da intervenção desses padres capuchinhos que ela consegue o acordo de paz e consegue o retorno da irmã a Mocambo, Dona Bárbara, que garantia a sucessão de Matamba. Então, e é o mais interessante que o Papa corresponde a ela, né? Não somente ela escreve cartas ao Papa, mas o Papa escreve cartas a ela. E ela faz uma grande exibição pública, assim, de 7 dias para ler a carta do Papa a ela, né? Assim, como uma grande relíquia, como um grande passo, assim. Ela realmente faz esse movimento de retorno à paz através do cristianismo. Aí, o Padre Gaeta, que também é uma outra fonte que eu utilizei, que foi o responsável pela reconversão dela, e ele vê isso como uma coisa milagrosa, né? Como ela foi de fato tocada pelo Divino Espírito Santo para renunciar aos seus pecados, né? Ele acredita na fé dela, não percebe isso como estratégia política, mas ele deixa documentado assim o tanto que a paz, o caminho para a paz é o cristianismo. E aí tem esse duplo sentido, né? Porque a paz, de fato, em Matamba, com os portugueses, só foi conseguida a partir desse acordo com o cristianismo. Essa paz de Cristo, né? Ele acredita mesmo que ela recebeu uma bênção divina para conseguir restaurar a paz, mas acabar com as guerras passava por um acordo com os portugueses. E ela construiu isso a partir da cristandade sendo abençoada pelo Papa. Já adiantando aqui, esse mesma bênção do Papa não garantiu o reino do Congo de ser atacado pelos portugueses. Então, assim, eu coloquei na última aula, lá em 1665, os portugueses moveram a Batalha de Ambuíla, que foi a guerra contra o rei do Congo. Eles mataram o rei do Congo, que era cristão, que era abençoado pelo Papa. Então, isso foi uma ruptura no mundo cristão.
Mas a rainha Ginga não. Ela conseguiu justamente essa bênção do Papa e conseguiu articular a paz, né? A cessar as guerras. E para isso ela também teve que fazer um pagamento de escravos. Eles exigiram 200 escravos, ela mandou 130, e aí tem a documentação, assim, quem eram esses escravos? A maioria eram velhos ou meninos, criancinhas, né? Também a sabedoria dela ali de não entregar a população economicamente ativa, né? O melhor que ela tinha ali. Mas, bem, então tem essa documentação, né, de as fontes primárias. O meu trabalho foi baseado nessas fontes, né, prioritariamente, e que mostra essa grande articulação que ela tinha, né? Então, claro que quem escreveu as cartas da Ginga não foi ela, né? Eram os capuchinhos italianos, ela só assinava. Em uma delas, sim, a gente percebe a fala da Ginga ali, ela pede um brinco muito bonito, né? Uma sombrinha de veludo, algumas coisas assim, mas ela está ali articulando com a cristandade. Mais que isso, ela envia embaixadores para Roma, né? Ela envia embaixadores para o Papa, para o Vaticano, para estudar, para aprender. Então, começa uma comunicação direta entre o Reino de Matamba e o Vaticano, antes mesmo de assinar a paz com os portugueses. Então, esse é um ponto importante da vida dela. O outro que o Lucas perguntou é sobre a irmã que funge, Dona Grácia, né? Foi batizada como Dona Grácia, em Grácia, o Graça. Ela é muito interessante perceber, em 2 momentos, as irmãs delas foram aprisionadas. Ainda na década de 1620, as 2 irmãs foram tomadas como reféns, numa dessas fugas dela. Ela fez uma grande diplomacia para ter a Dona Bárbara como para recuperar, né, para resgatar a Dona Bárbara. A outra irmã ficou em Massangano, que era um presídio, né, uma fortaleza dessas. E ela nunca fez muito caso de ter irmã de volta. E aí depois, mais de 20 anos depois, se percebeu por quê? Porque essa irmã atuava como espiã. Aí a pergunta do Lucas é interessante: como que essa irmã conseguia se corresponder? Aí o Cardonega traz essa documentação que funge, né? A Graça, ela tinha o nome que funge. Ela, por ser da elite, recebia um ótimo tratamento lá em Massangano, junto com a família do governador, né? Ela tinha um tratamento diferenciado por ela pertencer à elite real. Era uma moeda de troca, assim, digamos, né? E ela sentava à mesa com o governador para almoçar, para jantar, então ela participava dessa vida. Só que a Ginga, ela, dentro do repertório de ação dela também, ela construiu uma ampla rede de espiões. Era uma das estratégias que ela usava, nessa espionagem, de colocar infiltrados ali nas redes portuguesas. E aí o Pepetela levanta que essa própria escrava lá que serviu de cadeira ficou como espiã. Era uma forma como ela usava. E essa que funge escrevia tudo que ela ouvia e enviava por. Aí, como que ela fazia isso também, é uma sabedoria ali que ela tinha. O Cardonega não conseguiu captar as redes, né, os vários informantes que ajudavam, mas é importante a gente perceber essa dubiedade, como a Ginga jogava com essa dubiedade, né, com essa contradição. Aqueles mesmos africanos que estavam ali servindo aos portugueses, muitos, né, que pareciam estar servindo aos portugueses, se colocavam como aliados, como leais, muitos eram espiões da Ginga disfarçados ali, como falsos aliados dos portugueses, e que levava essa correspondência. Essas cartas da Kifunde foram encontradas em 1648, quando os portugueses conseguem invadir o quilombo dela, em Sengas da Cavanga. E encontra, ela fugiu, né? Ela foi mais esperta, conseguiu escapar, mas o quilombo ficou ali onde a Dona Bárbara
a irmã dela, Mocamba, é aprisionada pela segunda vez, e aí encontraram essas cartas. Então, tem a prova material que existiu essa espionagem, né? Que eram documentos escritos, enviados por essa ampla rede de espionagem que foi montada. E uma das ações dos portugueses depois disso foi descobrir quem eram os espiões e punir os espiões. E eles não perdoam a Kifunde e imediatamente afogam elas nas águas do rio Panza. Então, essa rede de espionagem da Ginga, assim, os portugueses não conseguiram decifrar, né? Mas era uma das estratégias de ação também que ela usava. Consegui responder, Lucas? Sim, professora, é porque no meu imaginário ficou como se ela estivesse aprisionada num sentido mais restrito, mas acho que a resposta central foi que ela tinha certos privilégios de meio que ir e ficar por lá sem uma certa prisão como eu imaginei. Mas só dela estar, assim, entre aspas, podendo perambular, andar, acho que já diz muito sobre, né? O termo que a documentação usa é que ela era refém, mas não prisioneira, assim, no sentido que estava lá no cadafalso, sem acesso. Até no filme, não sei se vocês já viram a produção angolana, que é a Ginga, né, que conta a história dela, mostra a Kifunde, até no momento que eles descobriram, ela está jantando com a família do governador. Né, tiram ela da mesa, assim, né, e mostra como ela transitava dentro das instâncias de poder dos portugueses, e estava ali ouvindo, né? Estava atenta, ela estava cumprindo essa função. E essa é a razão pela qual a Ginga nunca pediu o resgate dela, né? Porque ela era útil ali. Enfim. Rafael está com a mão levantada? Pode falar. Professor, no caso, observando todo esse contexto e, no caso, ela perdeu o poder através de um golpe, ela e sua linhagem, né? No caso do reino do Dongo. E quando ela retorna ao poder através do reino de Matamba, que ela monta o exército militar, ela consegue retomar o poder de Dongo, antes ou depois de sua morte, algum dos seus sucessores. Certo, isso é muito importante, porque ela, para os portugueses, ela foi destronada, ela perdeu o direito sobre o Dongo, mas, de fato, isso nunca aconteceu. Né? Os sobas, que deviam a homenagem ao Angola, né, esse titulado Dongo, prestavam homenagem a ela. E a documentação do Fernando de Souza é muito interessante nesse sentido, que ele traz em diversas passagens de que os sobas do Dongo fugiram para Matamba, né? Ela foi, em 1630 aproximadamente, ela conquista o reino de Matamba, e aí a população do Dongo, os chefes, os sobas, saem das suas terras no Dongo e vão atrás dela em Matamba. E aí o Fernando Souza tem vários documentos que colocam isso, que o Ingolari não é obedecido, os sobas não acreditam no potencial dele, principalmente porque uma seca abateu o Dongo em 1626, 1625. Uma das capacidades que o Angola tinha que ter era de chamar as chuvas, de fazer chover. Isso era... No Angola, ele tinha que ser capaz de fazer o ritual de chamar a chuva. E aí, essa seca mostrou que o Angola Área era incapaz de fazer chover. Então, essa grande seca mostrou para o povo que ele não era o Angola verdadeiro. E vários documentos falam assim, que senzalas inteiras, né? Senzalas não é o sentido de escravos, né? De famílias, né? De povoados inteiros abandonavam suas terras no Dongo e iam buscar a rainha Ginga em Matamba, porque ela era a legítima Angola, a que tinha o verdadeiro poder.
E em outros momentos ele fala que o Ingolari não estava conseguindo governar o Indongo porque o Indongo já estava deserto, as terras estavam vazias, ele era um rei sem súdito, ninguém obedecia a ele, né? Ninguém acreditava no poder real de mando dele. Em outro momento, quando ele manda, ele dá uma ameaça, né? Quem ousar a proteger a Ginga será considerado nosso inimigo, né? Que se vocês virem ela passando, vocês são obrigados a aprisioná-la, a detê-la. Mas aí os Sobas respondiam que ninguém se atreveria a colocar a mão na Ginga, porque ela era a verdadeira Angola, com todo o poder e o poder mágico, né? Era muito temida, assim, essa capacidade de contato com o plano espiritual que a Ginga tinha, fazia ela ser uma pessoa temida, respeitada, e ninguém se atrevia a colocar a mão nela, né? Nenhum Soba se atreveria né, a tentar aprisioná-la, né? De fato, o fato foi que mesmo com essas determinações, o Fernando de Souza soltou o documento, né? Assim, espalhe para todos os Sobas em português, em Quimbundo, que quem ousar proteger a Rainha Ginga será considerado nosso inimigo e tal. Isso não teve efeito nenhum. E depois a resposta vinha, né, dos Sobas: ninguém se atreve a colocar a mão nela, porque ela é Angola, verdadeira, legítima, que todos respeitam. Então, você vê assim, eles tentaram dar o golpe político, mas o poder, de fato, continuou com ela, né? E é muito interessante esses deslocamentos. Sobados inteiros abandonavam suas terras e iam buscar a proteção da Ginga e Matamba. Imagina o que é isso, né? Um grande deslocamento de famílias, né? Porque o que era importante não é a terra em si, era quantas pessoas você tinha na terra para produzir, quantas pessoas te obedeciam. E as pessoas achavam melhor ir lá para o lado da Ginga, onde ela conseguiria uma paz, né, no sentido assim, paz, ela não vivia em paz, né, mas conseguiriam defender militarmente aquelas propriedades, do que estar numa terra ali que está sendo constantemente alvo de ataques. Então, esses grandes deslocamentos acompanham a vida da Ginga, e a documentação é muito rica, né, para mostrar que quem era considerada a verdadeira Angola, e tem até no documento, ela é a verdadeira Angola e ninguém se atreve a colocar a mão, né? Isso é o que os Sobas falavam na época, né? Então, esse golpe político, assim, aconteceu, tirou o Dongo, mas foi frustrado. E aí, com a morte do Ari Quiloange, do Angola Ari, no, no final da década de 1950, tem uma reunificação dos reinos do Dongo e Matamba. Volta tudo para a mão da Ginga. Eles não conseguem sustentar esse outro poder paralelo, né? A Ginga, depois de ser cristã, né, ela, em 1656, ela retorna ao cristianismo, logo depois o Ingolari morre, e ela recupera o poder, de fato, no reino do Dongo, né? Se unifica Dongo e Matamba nas mãos dela. Com a morte dela, assume a irmã, a Mocambo, a dona Bárbara. Só que a dona Bárbara era casada com um chefe militar que era totalmente oposto, né, dos interesses portugueses, dos missionários, principalmente o Cavazzi, né? Quando a dona Bárbara assume, é o marido dela, ela já está velha, cega, é o marido dela que governa ao lado dela, de fato, e que manda. E a dona Bárbara não consegue fazer valer o cristianismo. Então, a Ginga, assim, o Cavazzi, ele faz esse grande esforço para a Ginga ser enterrada como cristã, para a missionação acontecer nos últimos anos de vida. Com a morte dela, existe uma volta para as tradições, para as práticas rituais, comandadas pelo esse marido da dona Bárbara, que ela governa há poucos anos e ele que assume de fato. E aí, essa região do Dongo Matamba passa, a partir daí, recebeu o nome de Ginga.
até hoje é o povo Ginga, né? Não é mais Ndonga, não é mais Matamba. O nome, a partir do século XVIII, que essa região vai receber é Ginga. E aí eu também estudei no doutorado um pouco desse processo de etnogênese, como se forma uma etnia, uma nova identidade étnica é construída nessa região, né? O nome que escolheram já expressa essa relação com a rainha. E aí, no século XVIII, várias mulheres governaram com o título Ginga. Rainha Ginga torna-se um título, não é um nome próprio mais. Então, existiu Rainha Ginga, Dona Juliana, Rainha Ginga Verônica, né? Durante o século XVIII inteiro, quase todo, foi governado por mulheres, várias rainhas gingas, que continuaram com esse posicionamento de não aceitar a submissão, de desconfiar dos missionários, de movimentar guerras. É até interessante você ler a documentação do século XVIII, que fala lá, a rainha Ginga movia guerras contra a gente. Gente, mas essa rainha Ginga já não morreu? Mas aí vê que são várias rainhas gingas, até que dá uma continuidade histórica, assim, né? Uma imortalidade das lutas dessa primeira rainha ginga, né? Mas torna-se um princípio de político, um título. E o povo passa a se nomear ginga. Mas, respondendo a sua pergunta, o reino do Dongo, ele quase, né, ele se extingue ali no final da vida da ginga mesmo. Dong e Matamba viram uma coisa só e depois essa região vai ser chamada de Gingas, o reino dos Gingas. E aí eles não conseguem fazer mais uma sucessão desses de rei fantoche, né? Tiveram dois. O Arya Quiluange, que foi coroado em 1624 e morreu de varíola, lá nessa ilha de Quindonga, e o irmão dele, que foi coroado como Ingola Arya, até a morte dele, mas era um rei sem poder. Era um rei que era a sede do poder, né, a capital do Dongo passou a ser em Punguadongo, que eram as pedras altas, né? E ali era um dos lugares onde a Ginga mais atacava. E aí a gente vê a superioridade militar dela, se ela tipo humilhava, né, digamos assim, esse Ngolari, porque ela atacava com frequência a principal feira de Pungadongo, né, o principal mercado de escravos que existia, ela atacava com frequência ali. E na hora que ela atacava o mercado, o que ela fazia? Ela pegava todas as pessoas que estavam ali aprisionadas para serem escravizadas, para serem vendidas, e transformava esses escravizados em soldados para lutar contra ela. Então, mais uma vez, assim, eram 3 pontos da estratégia militar que a Ginga usava: atacar as feiras, principalmente a de Pungadong e de Indalakitsua, também era um outro aliado português. Sistematicamente ela atacava as feiras e roubava as peças, né? Então tem muitas denúncias que a Ginga atacava o mercado. Outra ação era interceptar as caravanas. Então assim, tinha as rotas pelas quais essas caravanas de escravos passavam até o litoral para serem embarcados. Ela, ela tinha vários pontos de bloqueio das rotas, né? Ela armava os seus soldados ali que assaltavam as caravanas. E depois ela vai se aliar com os sobras da Kisama, que fica aqui bem nessa partezinha da foz do rio Kwanza. Então, os Sobas da Kisama também tem essa documentação que ela dá ordem explícita para os Sobas da Kisama para interromper a navegação, fazer barricadas da navegação do rio Kwanza, não permitir que os portugueses circulem por ali. Então, de forma que também os escravizados não conseguiam chegar ao litoral. Ela agia estrategicamente para interromper as rotas do tráfico. E a outra era livrar os sobas do pagamento de tributos, né? Aqueles que eles deviam pagar anualmente. Ela fala: não, vocês não precisam fazer isso, eu te defendo, eu te protejo. Então, tem vários episódios que os sobas, que já outrora aliados dos portugueses, pedem socorro à Ginga para defender eles, os portugueses. E ela dá vários socorros, assim, socorros em ajuda para, né,
livrar esses povos das obrigações do avassalamento. Então, de forma que as consequências da ação militar da Ginga foi o drástico diminuição do número de escravizados exportados. E isso é atestado no documento dos governadores que são questionados. Cadê os escravos de Angola? A gente não consegue, a Ginga nos impede de exportar escravos. Né? Então, assim, não que ela fosse abolicionista, né? Ela comercializava, sim, escravos, né? A gente não precisa idealizar, colocar ela assim, a Ginga era humanitária, né? Com valores que são do nosso tempo, e não são do século XVII. Mas perceber, assim, lá no arquivo da Companhia das Índias Ocidentais, lá na Holanda, tem os documentos dos escravos que ela vendeu para os holandeses. Sim, ela vendeu, em troca de armas de fogo, o que tornou ela mais poderosa ainda. Né? Conseguiu expandir seu poder a partir de Matamba. E aí, nessa época, os holandeses estão controlando Luanda, o litoral, ela se torna uma das mais poderosas autoridades da África Central, né? O reino de Matamba é esse famoso aqui, ó, Alberto da Costa e Silva, fala que o reino de Matamba se torna um grande império militar expansionista, né, justamente pelo acordo que ela fez com a Holanda. E os holandeses estavam interessados ali em quê, gente? Em pano de ensaca? Não. O que os holandeses queriam lá em Luanda? Eles queriam derrotar os portugueses, no caso. Qual é o objetivo? Eles queriam derrotar os portugueses, mas por quê? O que os portugueses foram fazer lá em Luanda? Os holandeses foram fazer em Luanda? Acredito que capturar escravos também, né? A questão da escravização. Porque eles já tinham, acho que nessa época, se eu não me engano, eles já estavam dominando aqui o Nordeste, eles precisavam de mão de obra. Exatamente, Maria Isabel. Eles foram controlar o porto de embarque de escravos. Exatamente, por eles estarem aqui no Nordeste brasileiro, percebe, né? Até a frase famosa do Padre Vieira: sem Angola não há Brasil, não há açúcar, né? Então, percebe que se eles querem produzir açúcar, eles precisam controlar o porto de embarque de escravos. Então, eles controlam Luanda. Mas aí você usou um termo, se eles foram aprisionar, e aí que tá. Os holandeses não foram para o interior se meter em guerra. Eles ficaram lá em Luanda controlando o porto de embarque. Quem fazia a guerra para eles? É muito interessante essas guerras angolanas, porque eram os próprios portugueses que moviam as guerras para alimentar o tráfico que os holandeses estavam exportando. Né? Os portugueses, os comerciantes portugueses que já estavam ali há algum tempo, se refugiaram na fortaleza de Massangana. Eles ficaram basicamente ilhados nesse interior. E aí, eles controlavam esse pedaço do rio Kwanza aí que a gente está vendo, essas feitorias. Ali era o território dos portugueses. O que a Ginga fez? Ela construiu outra rota de acesso ao litoral, através do rio Dande. Vou ver aqui, acho que tem um outro mapinha. Aqui. Ela pega esse outro rio, que é o Rio Dande, né? Ela transfere seu poder para esse lugar que chama Sengas da Cavanga. E aí ela consegue fugir do controle português, que é essa bolinha verde, aqui ao sul é Massangano. Vocês conseguem ver? Vou ver se eu consigo dar mais um zoom aqui. Essa região, tá aparecendo. Aqui é Massangano, onde os portugueses estavam. Aí eles controlaram essa região aqui. E o período que os holandeses estavam lá foi um período de paz. Não, foi um período de mais guerra ainda, porque a única receita que os portugueses tinham lá isolados no interior era vender esses escravizados
para os holandeses em Luanda. Então, eles movimentaram mais guerras ainda no interior, para aumentar a receita deles, já que eles não conseguiam lucrar com a exportação. Mas eram os próprios comerciantes portugueses que estavam conectados com a missão de vender os escravizados para Luanda, para os holandeses. E aí, por isso que tem vários acordos de não agressão entre Holanda e Portugal. Né? A rainha Ginga fica nervosa, porque ela é amiga dos holandeses, ela está assim, logo que os holandeses colocam o pé em Luanda, ela já oferece amizade, ela diz, oh, vocês querem derrotar os portugueses? Então nós somos amigos, nós temos inimigos comuns, eu vou fazer tudo para ajudar vocês a derrotar os portugueses, e realmente quase que eles conseguem, mas diversos momentos eles fazem um acordo de não agressão, e a rainha Ginga fica nervosa com isso, né? Porque ela quer exterminar os portugueses e os holandeses não atacam, né? Eles estão ali lucrando com isso. E é nesse período, na década de 1640, que é mais violento ainda, porque os portugueses fazem guerra para tudo quanto é lado, para escravizar, mas e eles controlam essa parte do rio Lucala com o entrocamento com o rio Kwanza, que é aqui em Massangano. Coitado. Aí a rainha Ginga sabiamente criou outra rota comercial para espantar esse controle. E, ao mesmo tempo, ela está aqui, ó, os Sobas da Quissama, que é essa parte, são aliados dela, que estão impedindo a navegação aqui no rio Kwanza, porque as caravanas usavam essas vias essas vias fluviais. E ela, né, com seus aliados, passa a fechar o rio, né? Fazer barricadas, impedir a navegação mesmo. Então, assim, é importante a gente destacar essa ampla atuação política, né? Não que os Sobas da Quissama eram subjugados a ela, mas ela articulou várias alianças, inclusive com o rei do Congo. Então, falo nessa época uma tríplice aliança, que era o rei do Congo, a rainha Ginga e os holandeses, para impedir a presença portuguesa, né? Lutando contra os portugueses. Professora, Mais fácil. Sim. Bom dia, desculpa interromper, é porque eu tenho uma dúvida nesse aspecto. Eu achei, não, nesse aspecto aí mesmo do mapa da nova reta, né, por Matamba, da nova rota de comércio. Eu achei que os portugueses, eles controlavam os sobas, e aí eram os sobas que, tipo, como entravam no território e guerreavam, e era por isso que eles tinham essa vantagem e tal. E aí eu entendi que os Jagas, que estavam do lado da Ginga, que eles eram vistos como, sei lá, temidos e tal. E aí eles lutavam essa guerra. E eu fiquei um pouco confusa também, porque confusa e ao mesmo tempo entendi quando a senhora explicou, porque tipo, a Ginga ela vai como se separar dos portugueses, né, que a senhora já falou aqui nessa aula e na outra também. Ela é batizada, mas aí ela não se subjuga aos portugueses e ela vai se juntar com os portugueses, ou com os holandeses, mas ao mesmo tempo ela também vai vai fazer parte desse comércio, né? E aí ela não quis ficar, não aceita o apoio, entre aspas, não se junta com os portugueses, porque os portugueses querem, subjugar ela, não é isso? E ela não vai aceitar isso, e os holandeses é uma aliança. Eu entendi isso, tipo, ela era favorável, mas ela não fica do lado dos portugueses, porque os portugueses têm esse interesse de dominar a área. Exatamente, assim, mas a guerra era lutada, de fato, pela essa guerra preta, pelos soldados enviados pelo Soba, né? Nem o Soba mesmo que ia para a guerra, mas mandava seus soldados em nome dos portugueses. E aí, os Jagas, eles são ambíguos, né? A começar pelo próprio nome, porque é o nome dado pelos portugueses. Né? Não existe povo Jaga,
assim, uma identidade étnica. Existiam vários bandos de guerreiros nômades que seguiam única e exclusivamente o seu chefe, cada um do jeito, cada um fazia os seus acordos de forma independente, e os portugueses chamaram de jagas todos aqueles bandos que viviam da guerra e eram nômades. E aí, no início, mais ou menos 1590, os portugueses se valem da ajuda do Jaga, um grande chefe chamado Jaga Cassange, como mercenário, para invadir outros territórios. Porque, pensa, os Jagas, esses guerreiros, né, eles viviam da guerra, eles eram treinados dia e noite para o combate. Então, o Miller chama eles de máquinas de guerra. Eram verdadeiras máquinas de destruição, né? Um agricultor imbundo não tinha a menor chance no combate mano a mano contra um jaga. No primeiro momento, né, no final do século XVI, esses que são chamados jagas são usados como mercenários da escravização a favor dos portugueses. Mas, assim, eles são muito ambíguos, né? Até porque não existe uma identidade, não existe uma homogeneidade de ação, mas o próprio Jaga Cassange, ele é aliado dos portugueses em 1590 para invadir o Dongo em 1617. Os portugueses armam o Jaga Cassange, entregam várias armas de fogo para ele invadir o reino do Dongo, aquela sangrenta guerra contra o Ngolan Mbandi, né, o irmão da rainha Ginga, que destruiu o Dongo, deixou a capital incendiada, né, Cabaça foi aniquilada, e o Angola foi obrigado a se exilar numa ilha do Kwanza. O que o Jaga Cassange fez? Depois de, né, ele, aliado dos portugueses, recebeu armas, o que ele fez? Ele pegou uma parte do território do Dongo para si e começou a assaltar as caravanas de escravos com as armas de fogo que os portugueses davam para eles. Então, vinha caravanas para exportar os escravos, ele assaltava essas caravanas e depois inflacionava o mercado, queria vender esse escravo por 3, 4 vezes o preço. Então, assim, num momento ele era aliado, no segundo ele se tornou um grande inimigo, um empecilho para o desenvolvimento do tráfico. Ele era uma pessoa assim, que não se pode confiar, o Jaga Cassange. E aí forjou-se um inimigo comum. Um dos pontos do acordo que a Ginga vai tentar assinar em 1622, né, que foi de fato assinado, é a expulsão do Jaga Cassange, que estava ali, né, na terra que era do Angola, ocupando, pegando uma parte do reino, e, ao mesmo tempo, também era um inimigo dos portugueses, que estava assaltando as caravanas. Então, assim, criou-se um inimigo comum. E o Jaga Cassange, depois, ele vai se aliar à rainha Ginga, também para invadir Matamba. Ele é um aliado, né? Ele celebra um casamento simbólico com a rainha Ginga, e com seus milhares de arcos ela consegue invadir Matamba. Mas depois disso, o Jaga Cassange ocupa uma parte da Matamba e se nega a sair. Essa parte até hoje conhecido como território do Cassange, ou a Baixa de Cassange. Era o território que foi ocupado, assim, eles eram amigos, mas logo depois ele trai ela também. Então, Jagas, esses que foram chamados de Jaga, eles são sempre ambivalentes. Quando a rainha Ginga ela consegue fugir das Ilhas do Kwanza, né, depois daquela pedido de trégua falsa e tal, ela se alia a um dos grandes chefes, o Jaga Casa. E esse chefe dá para ela o mais alto título na hierarquia do Quilombo, que é o título de Tembanza. E aí sim, né, a dona da casa. Aí, nesse momento, ela consegue a proteção militar para se locomover. Porque, vamos lembrar, os portugueses querem a cabeça dela de qualquer jeito. Com a proteção desses jagas, que são guerreiros muito bem treinados, ela consegue se deslocar. E aí, o que eu entendo? Ela imprime uma nova consciência política neles, instrumentaliza esses jagas para lutar contra os portugueses.
porque até então eles estavam ali, também como agentes do tráfico, em benefício dos portugueses. Mas aí são alguns grupos de jagas, não todos, que se aliam a ela, e ela passa a seguir as leis dos jagas, né? As quigila. Ela passa a ser rigorosa na execução das quigilas que proibia os nascimentos, né? Eram povos nômades, povos em constante estado de guerra. Ela recebe várias pessoas em seu quilombo, mas todos são obrigados a adotar essa nova identidade guerreira. Né? Todas as mulheres continuam proibidas de parir no interior do quilombo. Professora. Aqui tem um mapa. A senhora tá me ouvindo? Sim, pode falar. Aproveitando que a senhora falou das leis dos jagas, eu fiquei com a dúvida, eu nem tenho certeza se ela se aplica, mas eu fiquei pensando sobre o fato de que a rainha Ginga, ela passou muito tempo tendo aquela diplomacia, né, para recuperar a irmã dela, que foi levada, foi sequestrada, tornada refém. E eu fiquei pensando, porque quando a gente estava lendo o texto, fala que os jagas, eles têm isso de esse treinamento para a guerra que acaba por, eu não sei se esse é o termo correto, mas meio que colocar a guerra em primeiro lugar, depois vem os laços consanguíneos. Eu não sei explicar se é muito bem isso. Mas o fato de a rainha ter feito toda essa diplomacia de 8 anos, se eu não me engano, para recuperar a irmã dela, não seria algo que iria contra as leis dos jagas? A diplomacia em si não era contra, porque ela é muito interessante. Ao mesmo tempo que ela está liderando esse bando de guerreiros assim e obrigando todo mundo a cumprir as leis, as instituições militares, ela age na diplomacia o tempo inteiro. Em diversos momentos, ela manda presentes para os governadores portugueses, se coloca como cristã e culpa os governadores anteriores para ela estar em estado de guerra, e ela fala que ela quer paz. O tempo todo da vida dela, ela também age diplomaticamente. Né? Por isso que assim, a gente não sabe direito quem que é essa Ginga, né? Se ela é, né? Porque ela é uma guerreira, e é muito interessante isso, porque as embaixadas que ela manda, por exemplo, Fernão de Souza, com presentes, com vacas, escravos, e se coloca assim com uma pessoa que está disposta a abrir o reino para colonização, para a igreja. Ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela atacava as feiras, assim, no mesmo momento, né? E aí esses embaixadores também estavam ali como espiões para confundir, né? Nesse momento da embaixada lá do Fernão de Souza, que ele manda presentes para o Fernão de Souza. E a fala ali que está assim, ela fala que está, por favor, não oprimam tanto, porque a Ginga está cansada de andar pelos matos fazendo guerra. Isso é tudo culpa dos governadores passados que injustamente lhe tiraram o reino. E ela quer paz, ela pede em nome do Senhor Jesus Cristo, né, que ela é filha obediente do Maniputo, né, que é o rei de Portugal, né? E ela faz um discurso todo apaixonada e pergunta pro embaixador dela, onde que a Ginga está agora? Ela esqueci o nome da região, mas mandaram ele para um lugar completamente diferente do que ela estava, né? Mandaram assim, e aí mandaram ela tipo uma região, ela estava em outra lá em Dalaqueçu atacando as feiras. Então, ao mesmo tempo que ela age na diplomacia, ela está ali querendo confundir, enganar. A trajetória da Ginga é toda confusa mesmo, é muito difícil perceber quais as intenções dela, porque ela é uma guerreira, ela é uma diplomata, ela é hábil estrategista, sabe? Então, fazer diplomacia não é em si romper com as leis jagas. A ruptura com as leis jagas é quando ela se sedentariza. Porque o que prescrevia Quigila? Isso é importante a gente entender. Quigila é um nome que significa proibido, proibição, que entra na diáspora, né? No afro-brasileiro a gente tem esse nome, né? Quizila, né? Que é uma coisa tabu, proibida. Mas as leis Quigila, uma das coisas que ela proibia era que as mulheres pudessem procriar, ter filhos no interior do quilombo.
Quer dizer, a mulher que engravidava, queria ter filho, ela tinha que sair do quilombo e ter o filho lá no meio da mata. Ela não poderia voltar com a criança para o interior do quilombo. O que isso é simbolicamente representava para os Jagas? É uma ruptura com sistemas de linhagem, que é estruturante no sistema imbundo. Né? De forma geral, né? Não só imbundos, mas vários povos ali centro-africanos são baseados nos ritos de linhagem. Né? A sua definição é você é filho de quem, neto de quem. E aí, dentro da hierarquia do quilombo, era importante saber, a única autoridade que existia, que todos deveriam obedecer, era o chefe do quilombo. Então, era importante romper com essa linhagem, quem que é filho, quem que não é, para reconhecer a autoridade apenas do chefe do quilombo. E aí não existia o parentesco natural dentro das relações do quilombo, como se todos fossem filhos simbólicos do chefe do quilombo. Aí o que acontece? Como que o grupo vai se reproduzir? Né? Se não pode ter filho naturalmente, como é que eles faziam? Eles sequestravam as crianças que ainda não eram iniciadas nos ritos de linhagem. E essas crianças iam ser criadas como bravos guerreiros, reconhecendo a autoridade absoluta apenas do chefe do quilombo. Então, tem assim, uma grossa analogia, mas tem um filme que chama Beast of No Nations. Vocês já viram? Tem no Netflix. Alguém já viu? É muito bom. Muito violento, né? Não gosto muito porque essa insistência de apresentar a África sobre esse signo da violência, da barbárie. Mas é uma relação, mostra uma relação ali muito próxima dos Jagas. Eu gosto muito de usar para ilustrar como que eram crianças que eram treinadas já para obedecer o chefe do quilombo. Ele não sabia da história do seu pai, do seu avô, né? Porque eles foram sequestrados como bem novinhos. Então, esses eram os verdadeiros, eles se tornavam excelentes guerreiros com uma obediência incondicional ao chefe do quilombo. E assim que os Jagas viviam, migrando, né? E aí o Miller analisa que essa proibição de ter filhos, e simbolicamente representada pelo ritual do Magé Samba, que a ginga vai ser responsável por reproduzir, né? A ginga, ela tem banza, é ela que vai fazer esse ritual da invencibilidade dos Jagas, que simbolicamente é, né, no mito, a primeira mulher a criar essa lei, pegou seu próprio recém-nascido e colocou num pilão, e pilou essa criança com ervas, com raízes, e passou essa plasta do neném dela no corpo dos guerreiros, e aí os guerreiros ficaram imortais. Esse é o mito que funda o Jagas. É sinistro, né? Ainda mais como foi descrito pelos europeus. Mas, simbolicamente, é uma abolição do sistema de linhagem. Matar o próprio filho. E o Miller analisa isso como uma inovação tecnológica para a guerra. Porque imagina vocês, né? Um contexto de guerra generalizada, onde você está vivendo num acampamento, onde você pode ser atacado a qualquer momento e você tem que atacar os outros e se deslocar rapidamente. Imagina você fazer isso com tanto de bebezinho, um tanto de criancinha pequena. Então, assim, né, um território cheio de criança, ele está sendo atacado. É muito mais fácil, né? Se você não tem criança, é muito mais fácil você se defender. Você não tem que se preocupar com aquelas pessoas. É só você pegar seus guerreiros e sair fora, correndo. Um tanto de criança é um impeditivo do deslocamento do quilombo. Como o quilombo, nesse contexto, ele é um acampamento militar em constante deslocamento, não ter crianças pequenas, não ter bebê, não ter mulher grávida, puerpéria, né, em resguardo, ajuda o quilombo se tornar essa eficaz máquina de guerra.
Então, o Miller analisa essa ruptura de linhagem com uma transformação das táticas de guerra do quilombo que possibilitaram os jagas em Bengala se tornarem verdadeiras máquinas de guerra, indestrutíveis. Entendeu? Isso é bem... Até um assunto tabu para a gente falar isso, né? Porque envolve esse infanticídio ritual, enfim. E como as fontes europeias carregaram, né, na crueldade desse ritual, mas até eu peguei aqui uma ilustração do Jagas, vocês verem assim, o tanto que as fontes europeias, essas aquarelas, vocês já perguntaram sobre isso também, essas imagens, elas estão no manuscrito do Cavazzi, algumas no manuscrito Araldi, que não foi publicado, e outras no Histórica Descrizione, que foi publicado, mas são aquarelas que acompanham a obra do Cavazzi, né, feitas no século XVII, mas sempre descrevendo o Jag com extrema crueldade, né? Repara essa imagem do meio, né? Dentro do pote, dentro desse caldeirão aqui, vocês conseguem ver o que tem dentro? Professora, Sim. posso falar? Então, é interessante como os portugueses descrevem os jagas como cruéis, até satânicos, como canibais, e ao mesmo tempo, para a guerra, utilizam eles como mercenários de guerra. Ou seja, mesmo com a religião, o cristianismo, para a guerra tudo é válido, né? Sim, mas perceba assim, essa construção desse discurso aqui de canibalizar os jagas, né, de colocar eles como cruéis, sanguinários, né, fala assim, que eles comiam 80, era um grande açougue de carne humana, fala que a ginga comia mais de 80 corações por dia, né, assim, é bem exagerado, é uma descrição a partir dos capuchinhos italianos. Né? Os portugueses se valeram dos jagas lá no início, né, 1590, né, no início dessa trama colonial que eles estão armando. E aí eles não têm muito essa... Eles chamam de bravos guerreiros, né? Eles não apresentam essa descrição sanguinária, canibal, assim, antropófaga, não. Depois, sim. Depois, quando eles estão unidos à ginga, eles também transformam os jagas nos mais perigosos, né? Inimigos. Então, usa adjetivos nocivos. Então, a mudança que ocorre de classificação é a mesma que ocorre também com a ginga, que de início era legitimada e depois, após o desacordo, foi tão classificada. Não é isso? Assim, por exemplo, o Luís Mendes de Vasconcelos foi o que moveu a guerra contra o Indong em 1617. Ele não tem escrúpulo nenhum em se aliar com Jaga Caçande, assim, ele não acha que não vê nenhum problema, né? Ele ser um chefe militar e tal. Ele vê isso como muito positivo, é um aliado excelente para os portugueses naquele momento. E aí passa por essa transformação. Mas, ao mesmo tempo, como esses chamados jagas, né, não eram homogêneos, ao mesmo tempo que a ginga está lá, levando vários grupos na luta contra os portugueses, existem bandos que também são chamados de jaga, que são aliados dos portugueses. Eu quero chamar a atenção. Não existe uma homogeneidade de ação entre esses grupos jagues. Cada um segue os seus próprios líderes. E aí tem chefe que se alia com a ginga, tem chefe que se alia com os portugueses, tem uns que são vira-casaca mesmo, cada hora está de um lado. A ginga é traída por chefe jagas. Então, assim, né? E você vê assim, um dos pontos do Acordo de Paz, lá em 1656, é a entrega do Jaga Calândula, que era um antigo aliado dela, que havia feito uma invasão nas terras portuguesas. Os portugueses pedem a cabeça dele de qualquer jeito. E ela entrega o Jaga Calândula. Isso é uma ruptura mesmo com o modo de vida de Jaga, quando ela entrega um outro chefe. Mas ela também fala assim,
em um outro momento, eles aprisionaram chefes jagas que lutavam do lado dos portugueses e ela não os pune. O Jaga Cabuco, por exemplo, ela falou assim, ele era um chefe muito respeitado. E entre nós, jagas, a gente tem um pacto de não punir um chefe dessa forma. Então, existe uma ética aí, jaga, sei lá, que está por cima dessas relações. Mas são múltiplos jagas e cada um age de um jeito. E também eles são assim, os menos confiáveis possíveis, né? Os que mais mudam de lado, mesmo quando estão sendo seguidos estão seguindo a ginga. Ela comandou alguns grupos, outros serviam os portugueses. Mas o que é interessante a gente perceber, as descrições europeias vão trazer esse olhar sanguinolento dessas povoações jagas. E aí, quando eles estão aliados, né, servem como esses mercenários, isso não importa tanto para o agente lá que está construindo essa aliança. Mas no plano do discurso é uma monstruosidade, é um barbarismo, que justifica a missionação, que justifica, assim, não, a gente precisa salvar os centro-africanos dessa barbárie. A gente tem que resgatar eles desse canibalismo. Justifica a escravização. E aparece como argumento aqui, né, nos escritos missionários, a escravidão salva os africanos desses rituais jagas, desse modo de vida. Interessante, né? Pernicioso. Certo? Certo, professora, obrigada. Entendi sim, viu? Eu vou precisar ir no banheiro só um minutinho. Formulem outras perguntas aí, assim, um minuto mesmo, por gentileza. Voltei, gente, desculpa. Não estou aguentando mais. Bom, tem mais alguma pergunta? Eu queria chamar a atenção para vocês. Pode falar. Essa é uma dúvida. Quando a senhora estava falando na palestra, a senhora citou que já no finalzinho, quando ela aceitou o catolicismo novamente, ela recebe um feiticeiro. E aí eles falam o que fazer com esse feiticeiro. Ela fala mandar para o Brasil. E eu queria saber se tem alguma documentação, se existe o nome desse feiticeiro e se ele realmente chegou aqui no Brasil. E se chegou, como foi essa atuação? Bom, isso está lá no Cavazzi, né, na Histórica Descrição. E o Cavazzi, sim, os capuchinhos, né, de forma geral, agiram de forma muito metódica no combate a esses que eles chamam de feiticeiros, né, as feitiçarias. E aí tem lá o nome dele. Não é o único. Foi sistemático a escravização, né, e enviar esses feiticeiros para o Brasil.
por isso que eu desconfio se, assim, se a gente pode entender que a ginga, nesse momento, ela está agindo em benefício dos portugueses ou se ela tem um plano maior de preservar, né, de colonizar não é o termo certo, mas de trazer a cultura dela, né, a cultura de Matamba para o Brasil, assim, planejadamente. Tem o Roy Glasgow, ele faz associação que assim, Palmares é contemporâneo da Rainha Ginga, né? Enquanto a Rainha Ginga está lutando aqui, Palmares está resistindo, né? Aqui no Brasil. E aí o Roy Glasgow, que é um escritor inglês, ele faz essa relação entre Palmares e Rainha Ginga como se existisse uma comunicação, como se ela enviasse os seus guerreiros deliberadamente, permitisse que as pessoas fossem, ou até mesmo os escravos que ela enviava, né, que ela vendia, já eram guerreiros com instrução de chegar no Brasil, libertar e ir para Palmares para articular politicamente essa integração. Então, assim, essa hipótese foi levantada lá por Roy Glasgow, que, né, dessa consciência que existe um Estado africano dentro do Brasil, que é Palmares, né? E ela vai abastecendo isso. E aí o Glasgow traz uma relação das táticas de guerra que eram usadas tanto aqui em Angola como no Quilombo dos Palmares, porque mostra que existe uma relação mesmo, né? É o mesmo povo. Aí o que eu desconfio é que existe uma relação instrumentalizada aí, sabe? Ela que, assim, pro Capuchinho, né? Pro Cavazzi, que registrou, ele está enxergando isso, nossa, que católica mais pia e devota, que quer combater a feitiçaria. Mas a gente conhecendo a Ginga, assim, né, sabe, tanto que ela é esperta, eu penso que ela quis enviar deliberadamente os mais fortes para cá, com a intenção de que essa cultura sobrevivesse. Fato é que sobreviveu. Fato é que a gente tem um candomblé aqui, né? O candomblé Angola é isso, né? Então, toda essa cosmologia veio para cá com esses feiticeiros que ela mandava. Será que isso não era intencional? É que isso, assim, eu vou além da fonte, né? Eu provoco mesmo. A gente não tem... dava até para a gente tentar localizar essas pessoas. É uma pesquisa que talvez possa ser feita. Não conheço ainda quem tenha feito. Mas pegar lá nos registros de entrada, em Pernambuco, né? Porque era uma conexão quase direta, Luanda e Recife, né? Então, pegar lá as entradas no Porto de Recife, nessa época, e tentar localizar quem que era esse feiticeiro. Vai ter outro nome, com certeza. E são vários, né? Aí dá para a gente tentar cruzar com a documentação do Inquisição, né? Porque esses feiticeiros aqui no Brasil, eles vão ser julgados pela Inquisição. Mas muitas vezes ele está aqui disfarçado. Ele está aqui... Às vezes ele conseguiu rapidamente fugir. Então, seria interessante tentar acompanhar, né, cada indivíduo desse, mas eu não tenho informações, não. Não conheço pesquisa que tenha olhado assim, para essa individualidade. Assim. Mas a gente sabe que esse plano, né, foi um plano intencional de manter a cultura centro-africana no Brasil. O que chamavam de feitiço. Foi o germe do candomblé que a gente tem hoje, né? Certo, Mariane? Bom, já para terminar, eu queria chamar a atenção aqui nesse mapinha, que está lá na Beatriz Reitz, que é da movimentação... Ô, Paulo, pera rapidinho. Da grande movimentação que tinha de pessoas. E essas setas todas são rotas de fuga de escravos, né? Reparem como Matamba
Essa região ela é centro de recepção de pessoas fugitivas. E aí que a gente percebe essa etnogênese. Tem pessoas fugindo de todos os lados indo para Matamba. E a Ginga aceita todo mundo em seu quilombo, independente da procedência étnica. Ela não aceita só ambundos, mas todos esses que estão fugindo. E aí, repara que Matamba, entre parênteses, está o nome Ginga, né? Quando ela se sedentariza logo depois de sua morte, é necessário criar uma outra identidade para eles, porque eles não são mais, não podem ser mais jagas em bangalas, né? Eles agora são sedentários, né? Eles não vivem daquela forma nômade guerreira mais. Agora eles são agricultores, mas também não são mais os ambundos que eram antes, né? Então não carrega nenhuma outra identidade. Aí cria essa identidade ginga, forja-se uma nova identidade, entende? E aqui o batismo dela, o batismo não, quando ela recebe o crucifixo, né? Que é tido como uma ação milagrosa e um ponto que eu chamo a atenção. Como ela coloca o crucifixo cristão junto com a sua arca, uma caixa que ela carregava para cima e para baixo, com os ossos dos engolas antepassados, né? Era a sua relíquia mais sagrada. E ela coloca esse crucifixo lado a lado com essa relíquia. Então, mostra aquilo que a gente já conversou diversas vezes, né? Como essa plasticidade, a xenofilia dos pensamentos, né, das tradições africanas, porque para ela tudo bem ela ter um crucifixo ao lado da caixa de ossos. Ela rezava ao mesmo tempo no crucifixo, reconhecia o poder e rezava ao mesmo tempo seus antepassados, derramava libação. Então, assim, essa coexistência de tradições religiosas, né? E aí, no mesmo altar, estavam as duas coisas, né? Aqui também, um mapinha rapidamente para ilustrar os grandes deslocamentos que ela fez em vida. Ela sai aqui dessa região onde ela nasceu, de Cabaça, vem para as ilhas do Congo, as ilhas de Quindonga, no Rio Kwanza. Ao sul do Rio Kwanza, ela se alia com Jaga Casa e se torna em Bangala. Aqui ela se alia com Jaga Caçange. Quando ela foge da Quina Quinene, que é um desfiladeiro gigantesco, aí ela chega em Matamba, transfere seu poder para Sengas da Cavanga e vai expandindo. Ela não parou. Mesmo depois de cristã, ela continuou expansionista. Aqui invadiu os Iaca, invadiu os Imbuela, que é essa região aqui, os Indembo. Então, ela continuou expansionista, mesmo depois de reconvertida, que mostra também que o cristianismo não era um limitador da atuação dela, ela não se pautava pelas pautas portuguesas para definir sua política externa, né? Ela continuou atacando os inimigos e expandindo seu poder. Então, né, enfim, ela circulou várias partes do território. E até por isso que no século XX, os movimentos de independência pegam ela para perceber que ela costura uma identidade para além da identidade étnica ambundo. Ela articula uma resistência supraétnica, né, para além da sua própria etnia, articulando vários estados, vários sobados. E por isso que no século XX, no contexto da independência, ela é um nome que costura várias identidades que estão ali presentes em Angola, né? Não apenas o povo imbundo. E isso vai ser instrumentalizado pelos esses teóricos da independência de Angola, né? Inclusive o Manuel Pacavira, foi o primeiro a escrever sobre ela. Em 1979, ele publica um romance, que chama Nzinguimbande. Nesse romance, ele escreve em quimbundo e tal, mas ele mostra como a Ginga ela articula várias identidades. Ela não é rainha só de um povo, mas de vários, né? Então, aí ela volta no século XX como esse ícone
capaz de articular a resistência de Angola, somando vários povos. O enterro cristão dela. Bom, tem mais alguma dúvida? Alguma questão que vocês gostariam de assinalar? Gostaram da Rainha Ginga? A representação do É muito Quilombo, né? interessante, professora, a história dela. Muito bacana, né? Ela realmente, assim, eu sempre gostei muito da Ginga, né? Me apaixonei. Conto a vocês, na primeira vez que eu ouvi falar da Rainha Ginga foi através do meu mestre de capoeira. Ele já tem um espetáculo de dança há mais de 25 anos que faz uma homenagem à Rainha Ginga, mas essas, né, presentes do destino. Eu esbarrei, assim, né, de coincidência mesmo, de presente dos deuses, com o livro do Cavazzi, lá na biblioteca da UFMG. E aí eu fui primeiro nas fontes primárias, percebendo nessa descrição e tal, tanto que era maravilhosa. Mas é uma história assim que eu sempre gostei muito de contar, porque ela nos ajuda a reverter vários equívocos em relação aos Estados africanos. Né? Primeiro que parece que é fácil, né? Na hora que a gente vai estudar, a gente aprende, né? Até o ensino médio, como que foi esse processo de escravização. A gente pensa, nossa, foi tão fácil, né? Parece que os portugueses chegaram lá no litoral e falaram, quem quer ser escravo no Brasil? Entra aqui, né? E a gente não aprende a complexidade de atores, de dinâmicas envolvidas nesse processo de tirar o povo de Angola e trazer para o Brasil. Então, ela mostra que existiu uma resistência tenaz à presença portuguesa, e mais que isso, ela mostra, né, que os africanos foram vitoriosos. A Rainha Ginga, por mais de 40 anos, venceu os portugueses, ela derrotava os exércitos portugueses. Né? Eles nunca conseguiram aprisioná-la, reduzi-la. Então, isso desmonta aquela falsa ideia de superioridade europeia. Pelo contrário, né, as fontes portuguesas mostram não tem jeito da gente vencer a Rainha Ginga, ela é muito poderosa, ela é uma grande feiticeira, né? Então, assim, reverte essa ideia de que foi fácil dominar os portugueses, os africanos, ou que eles eram naturalmente inferiores. Um outro ponto interessantíssimo é o fato dela ser mulher, né, que foi o primeiro líder, assim, que chega para a gente, né, de uma mulher comandando exército, comandando estados, e aí isso me fez ver que ela não é uma exceção, existiram várias mulheres, aí toda aula eu falo disso, né? Mas ela chama muita atenção. Toda vez que eu vou falar da Ginga, toda se surpreende. Nossa, uma mulher! Né? Até ontem, não sei se vocês viram, a Chimamanda Ngozi, lá no Roda Viva. Eu fico assim, só pensando por que ninguém faz essa pergunta, assim, como é que a mulher sai desse lugar de grande poder, de historicamente ocupando altas posições, para chegar nesse contexto de submissão, que é a tecla que ficou insistindo lá no Roda Viva, que a mulher é submissa, que a mulher ela aprendeu a se calar, né? Por que não fizeram essa pergunta para ela, né? Por que não me convidaram para a entrevista? Um dia a gente chega lá, né? Mas uma reflexão. E aí, nessa outra live, que eu deixei o link para vocês, eu recorto só sobre a questão de gênero. Né? São 2 horas de debate, só o fato da Ginga ser mulher. O que isso diferenciou, como que isso foi lido e tal. É um ponto bem interessante da discussão. E essa relação dela com o cristianismo, essa coisa ambígua, né? Como que ela foi batizada, mas, ao mesmo tempo, ela não estava nem aí para isso, né? Como que a gente percebe que ela usou politicamente o batismo, como ela já sabia, pela experiência do Congo, que a paz ali, o acordo com o português passava por aceitar esse batismo. E como esse ritual representava muito pouco, né? Era assim, cumprir um protocolo para os portugueses verem.
E depois, assim, a reconversão dela já tem um outro peso, como ela constrói essa cristandade a partir do Papa. Então, tem muitos pontos para a gente analisar essa relação do cristianismo, da ginga com o cristianismo, e essa figura diplomática e militar ao mesmo tempo, e que ensina para a gente assim, que resistir nem sempre é guerrear, né? Não é só através das armas que se faz a resistência. Negociar pode ser resistir, fugir pode ser resistir, né? Então, ela amplia esse leque do que é resistência africana para a gente. São vários pontos, né, que são muito interessantes. E aí, para levar para a sala de aula, a gente não grita não, meus filhos. Aí, vou só fazer mais uma propaganda, né, né, assim, eu tenho muito essa preocupação, desde que eu defendi o mestrado, eu falei, não, beleza, essa história da ginga é maravilhosa, ela é transformadora. Desculpa aí. A ginga é essa personagem interessantíssima, mas que precisa chegar na sala de aula, né? Depois que eu defendi o mestrado, é porque, assim, gente, faz sentido essa história ficar lá na biblioteca da USP só para os historiadores conhecerem? Então, eu senti a necessidade de trazer ela para o público amplo, né? Para principalmente chegar nas escolas. E não tem jeito de você levar uma pesquisa, assim, uma dissertação de mestrado para a sala de aula, ainda mais com temas tão tabus, né? Que tocam nessa questão do canibalismo, antropofagia, infanticídio. Então, em 2016, a gente publicou esse livrinho, chama Rainha Ginga Guerreira de Angola, ele é em quadrinhos. Então, aqui vocês veem que ele é todo ilustrado, colorido. As ilustrações foram feitas pelo mestre João Angoleiro, que é meu mestre de capoeira, e é muito interessante como ele constrói assim, na imagem essa relação das guerras angolanas com a cultura afro-brasileira, sem que a gente precise verbalizar muito, né, sobre essa correspondência, né, o traço dele, ver se vocês conseguem perceber, assim, essa... que é onde ele usa os golpes de capoeira, que, na verdade, se originaram mesmo dessas guerras angolanas, né, dos povos de Angola. E é um livrinho assim, que traz toda a trajetória política dela, militar, né, a vida dela toda, contando essas enganações, né, como que essas enganações mesmo que ela fazia com os portugueses. Né? Mostra ela oferecendo presentes e, ao mesmo tempo, atacando, as fugas mirabolantes que ela fez, né? E aí ele é para chegar nas salas de aula. Então, eu deixo aí a dica para vocês recomendarem para os seus futuros alunos, né? A trabalhar com esse livro. E tem lá no site da Editora Ancestre, tem um caderno pedagógico, de graça. É só cadastrar no site, eu vou deixar aqui para vocês também o endereço. É só cadastrar no site que vocês recebem o caderno pedagógico gratuitamente, que fala, né, dessa história do meu percurso, né, como é que eu aprendi primeiro na cultura popular, e da cultura popular foi para a academia, e da academia voltou para a sala de aula, né? Esse trânsito, assim. E com ideias, sugestões de atividades interdisciplinares, para desenvolver projetos nas escolas, assim, com todas as disciplinas, para que a história dela possa ser ensinada de uma forma, assim, lúdica e comprometida com a pesquisa, né, com a historicidade mesmo. Então, fica a dica. Se alguém tiver interesse em adquirir esse livro em quadrinhos, eu tenho um estoque dele aqui em Aracaju, a gente pode combinar um precinho especial para os alunos da UFS, mas é um material assim, pensado para ensinar a história da Rainha Ginga em sala de aula, né? Não adianta a gente ter esse avanço todo nas pesquisas e não conseguir comunicar isso para os alunos, né? Não conseguir chegar na população. Então, essa ideia aí que a gente, para divulgar cada vez mais essa história tão
tão maravilhosa, né? Que reverte muitas coisas que a gente formou equivocadamente sobre a África. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma questão? Algum ponto que quer trazer da Ginga para as próximas aulas? Até vou pedir desculpa, alguém me perguntou da relação dela com a capoeira. Vou fazer um tcharararã para o próximo semestre, né? História da cultura afro-brasileira. Eu penetro um pouco mais nisso e aí vou aprofundando nas formas mesmo que a cultura afro-brasileira constrói as suas histórias e mantém as memórias africanas e evoca essas lideranças, né? Tanto a Rainha Ginga como o Rei do Congo. Então, vou deixar isso para o semestre que vem. Se vocês quiserem fazer comigo, se eu não me engano, ela vai estar disponível à noite. Eu vou conferir aqui para vocês. Não sei se vocês fazem tudo junto, assim, né? Segue. Ih, me inspirou. Mas se vocês quiserem, vai ser um prazer a gente continuar esse diálogo no semestre que vem, aí entrando, pensando esses ecos da ginga no Brasil. São muitos, né? São muitos. Na história da cultura afro-brasileira, no semestre que vem, vai ser quarta-feira pela manhã. Então, quem quiser, vai ser um prazer a gente continuar dialogando, né? E a Ginga me acompanha aí nesse percurso. Beleza? Então, vou deixar essa pergunta meio adormecida, mas se vocês quiserem acabar de assistir a palestra, está lá um pouco explicado. No curso, a gente vai desenvolvendo mais, né? Então, é isso. Acho que já mostrei para vocês o livro novo. Tem a Ginga aqui toda bonita também. Ela é um capítulo desse livro Poderosas Rainhas Africanas. Gente, vocês desculpa, toda aula eu faço propaganda, né? Olha que linda a ilustração da Ginga, ficou fantástica essa ilustração. E vem aqui contando a história dela de uma forma mais didática, né, das mulheres em Matamba e tal, mas não tão com a profundidade de detalhes, de episódios, igual tem no livro em quadrinhos. Aí, se vocês quiserem Ficou saber mais... realmente muito bonito, professora, o livro. O meu chegou semana passada e eu fiquei apaixonada por ele. Ah, Maria, que bom. Conta aí pra gente o que você achou. Eu participei da campanha, né, e eu comprei o livro, o quadrinho e o livro do professor Patrício, aquela última recompensa. E eu fiquei apaixonada pelos três. Eu ainda não tive como ler. Eu folheei hoje de manhã o quadrinho da Ginga, mas eu ainda não tive como ler. Mas os três estão muito lindos. Eu fiquei apaixonada por eles. Ah, que joia. Super feliz. Então, nos ajude aí a divulgar e trazer esse conteúdo para a sala de aula, que espero que vocês usem, né, no momento que vocês forem professores. Né, esse material que é pensado para a sala de aula. Né? Não tem jeito da gente só ficar aqui no campo da pesquisa, né? Sem preocupar como comunicar isso para as novas gerações. Porque eu não tive oportunidade de aprender isso. Eu não estudei nunca, né, no meu percurso da educação básica. Não aprendi nenhum chefe, muito menos mulher, né, africana e suas trajetórias. E hoje a gente precisa alterar isso, né? Então, agradeço aí quem puder se interessar, quiser adquirir, e vai lá baixa o caderno pedagógico, e vocês já podem ter uma ideia, mais ou menos, do livro em quadrinhos. Já tem algumas sugestões de atividades e reflexões. Certo, pessoal? Vocês gostaram dessa dinâmica da aula de hoje? Ficou tranquila de usar um vídeo que já existia? Gostaram? Tá bom? Ah, beleza. Joia.
Então, na próxima aula, no dia 22, eu vou fazer a última aula expositiva minha sobre a Conferência de Berlim. Eu ainda tenho que digitalizar o texto, esse capítulo, esse livro aqui da Leila Hernandes. Eu vou até pedir desculpa, porque eu comprei o livro usado, até de um professor universitário também. Está todo anotado, cheio de rasura, tal, mas é o que a gente tem, né? Não existe ele em PDF aí para ser compartilhado. São 2 capítulos, que eu vou passar mais 2 capítulos pequenos e bem fáceis de ler. É muito bom quando vocês chegam já lidos, né? Então, eu vou tentar escanear o mais rápido possível e colocar lá no nosso Drive. Já está lá, eu coloquei, enquanto vocês assistiam o vídeo, eu coloquei lá no fórum as 2 atividades. Essa da aula passada sobre o Congo e o trabalho final. Então, são as últimas atividades que a gente tem para distribuir os pontos. Quem não respondeu a primeira atividade da esfinge, dá tempo ainda. Beleza? Tudo certo, pessoal? Tranquilo, professora. Beleza, Rafael. Me envia lá o seu trabalho de novo, por favor, para eu colocar no Drive? Vou enviar sim, professor. Daqui a pouco eu envio pelo e-mail acadêmico. Tá, desculpa aí a confusão. Um beijo para vocês, ótima semana. Professora, Sim. tem como falar com a senhora, tipo, agora depois da aula? Ou... Bom, agora, depois da aula, não vou conseguir, porque eu preciso levar meu filhinho ali na escola. Tudo bem, tudo bem. Mas a gente pode marcar, me manda um e-mail que a gente marca, Mando, e Oi? mando lá sim. também tem um convite. Hoje, Ou, às 15 horas. ou Oi? então, se a conversa não for muito grande, quando todo mundo sair da sala, pode ficar só a professora e... Não, mas ela vai levar o filho dela na escola. Depois eu mando um e-mail, professora. Pode ficar tranquila. Eu já estou meio atrasada, hoje se estendeu. Mas aí a gente combina, viu, Laura? A hora que Certo, você... professora? Agora, tem um convite, outro que eu queria fazer para vocês. Hoje, às 15 horas, na página do Facebook e no YouTube também, do GT Áfricas do Rio Grande do Sul, vai ter uma conversa interessantíssima com a professora Vanicleia, que foi minha coordenadora do pós-doutorado na FMG. Ela é uma pesquisadora sensacional sobre ensino de história da África. Então, é recomendadíssimo. Vai ser às 17 horas. Se vocês puderem. Deixa eu ver quem que eu tenho no WhatsApp, que acho que eu tenho do Rodrigo. Eu mando a comunicação, o cartazinho lá, e ele passa para vocês acompanharem. Vai ser muito bom. Quem tiver interesse, né? Ok, professora. Tchau. Tá, boa tarde para vocês. Deixa eu sair Para a senhora correndo aqui. também. Um beijo. Gravação.